E 2022 vem corrigindo um erro dessa Libertadores. Você vai me desculpar, palmeirense. Nem você acredita que vocês mereciam essa Libertadores. Eu vi palmeirense já falando isso, que nem ele que aquilo lá foi um acaso. Fala, torcedor, torcedora, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo de Torcida. Já vem chegando, vem deixando seu like, hoje é dia de palpite da rodada, a 28ª rodada tá chegando e a gente tá na reta final do campeonato. Agora é torcer pro Flamengo acima de tudo, torcer por tropeços de Palmeiras, de Internacional, enfim. É isso que a gente tem para fazer, mas a gente tem que principalmente fazer a nossa parte. O Flamengo enfrenta o Fortaleza, então, fora de casa, a gente tem uma bela pedreirazinha aí pela frente, com muitos desfalques. Hoje, para participar comigo aqui e tentar me fazer menos clubista na hora de decidir as coisas, aqui a gente tem a Lília Rangel. Seja muito bem-vinda, Lília, para poder dar o seu palpite da rodada aqui comigo. Vou tentar não ser tão clubista, mas vamos lá. Boa tarde, galera. Olá, galera. Beijo grande, prazer em estar aqui. Valeu demais. É isso, e aí a gente vai dar esse palpitômetro aí, ver o que a gente consegue acertar, mas vamos agora relembrar rapidinho o que a gente falou na rodada passada e ver o tanto de coisa que a gente errou, que pelo amor de Deus, que rodada de lixo, eu vou chamar de rodada lixo, porque o Flamengo não foi bem, né? Fora daquilo, tava eu e Fernandinho do Cavaco aqui, né? E a gente disse que o Atlético Mineiro ia empatar com o Avaí, acabou que o Avaí ganhou do Atlético, menino. Eu falei com o Fernandinho na hora, eu falei assim, olha, eu acho que não vai dar isso não. Mas ele, não, Atlético Mineiro, aí ficamos no empate. Né? Corinthians e América Mineiro, só para a gente confirmar, estou com o celular aqui do lado para a gente poder ver também como ficou. Corinthians e Atlético Mineiro, o América Mineiro, perdão, ganhou do Corinthians, algo que não sei, né? Aquelas expectativas, e a América ganhou. Bragantino e Goiás, né? Foi empate. E aqui a gente disse que o Goiás ia ganhar, mas foi um empate na casa do Bragantino, 1-1. Juventude, né? E Fortaleza também foi empate. Já erramos tudo até aqui. Atlético Goianiense Internacional, empate, por quê? Porque a gente queria empate, né? Ele é gremista e eu sou flamenguista, não deu certo, mas o Internacional ganhou o jogo, erramos essa coluna inteira. Botafogo, com certeza eu errei isso aqui, Botafogo e Curitiba. Deixa eu ver aqui que o Botafogo, 2-0 para o Botafogo, não vale, erramos do Flamengo também, que é o Fluminense que ganhou, que saco isso aqui. Palmeiras e Santos, a gente acertou. Nossa, Deus, 1-0 para o Palmeiras. Ceará e São Paulo, a gente errou também, falou que o Vozão ia ganhar, São Paulo ganhou. E Atlético Paranaense Cuiabá deu 2-2. A gente só acertou o do Palmeiras. Meu Caramba. Deus do céu, que fase. Espero que a gente tenha uma melhor sorte, né? Pelo amor de Deus. Eu e você aqui vamos ter uma melhor sorte, será, para essa rodada? Será? Vamos lá! Vamos lá. Bom, São Paulo e Avaí já rolou, né? O jogo, o confronto, 4-0, então, -1 para a gente errar. Fluminense e Juventude, o que você acha? Fluminense está em terceiro, à frente do Flamengo, por conta desse bendito jogo, né? Que ele ganhou da gente, e vai jogar no Maracanã de novo. Nossa, isso pode abrir 6 pontos, hein? Se o Fluminense vencer, hein? Eu sou clubista, mas eu acho que, diante da perspectiva, eu acho que é uma vitória do Fluminense. Eu também acho. Eu acho. Até porque o Fluminense só tem essa competição, né? Exato. Agora tá com a cabeça toda no brasileiro, tá tranquilo, tá a 3 pontos de diferença do Flamengo. O Flamengo vai ter um jogo muito difícil. Mais uma vez, vou reforçar o Flamengo. Fluminense pode abrir 6 pontos. Atenção! Tá, Flamengo? A gente já tá a 4 do Internacional. Daqui a pouco a gente vai estar a 12 do segundo colocado, não é do primeiro, não. Nossa, gente. Vamos lá. Tipo... Para rir para não chorar. 2-0, 1-0, o que você acha?
Para mim vai ser 2-1. 2-1. Acho que é boa, 2-1. Ai, meu Deus, 51. Santos e Atlético Paranaense. Santos está em 12º com 34, 10 pontos atrás do Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense, que se vencer o Santos, passa o Flamengo, hein? Oscilante esse Santos, mas E esse Atlético também. E esse Atlético também. A gente fica sempre na dúvida da questão do Atlético, de saber se ele está apenas se preparando para essa final da Libertadores, né? E aí é aquela coisa da manutenção de jogar apenas para manter ali os jogadores em atividade. Mas dessa vez eu vou optar pelo Santos, porque aí eu vou ser clubista, porque pelo menos isso. Optar pelo Santos, a vitória do Santos sobre, também em homenagem ao Rafa Bolado também, então Santos ganhando. Vou optar ali por um 3-2. Nossa, olha o placar dela. 3-2, bem emocionante. Assim, eu não sei, apesar de que teve 2-2 no último jogo, né, do Atlético, Cuiabá, enfim. Santos fazer 3 gols, Atlético Paranaense. Pode... Assim, eu vou na vitória do Santos, mas eu na vitória do 1-0 ali, né? No Magno. Mas tudo bem. E agora? Eu fui bem animada em optar por 3-2, mas vamos lá, né? Vamos ver. Fortaleza e Flamengo. 2-0 Flamengo. A gente falou isso na live, né? 2-0 Flamengo, exatamente. Cuiabá e América. Um jogo de empate, 1-1. Olha só, América fora de casa, 1-1. Lembrando que o América é o 7º, iria a 40 pontos. Ganhando, vai a 42, se o América vencesse. E o Cuiabá tá na zona da degola, né? Brigando ali, 28 pontos, para não cair. Então, é engraçado porque esses times que geralmente estão ali nessa fase do campeonato, estão ali no Z4, ou estão ali resvalando o pé no Z4, alguns jogos para eles são muito difíceis, principalmente com adversários que supostamente têm o mesmo nível que eles. Exato. Então são jogos geralmente de empate, por isso que eu optei pelo empate dessa vez. Esse jogo é o jogo da rodada, 9h45 da noite, vai ser Atlético Mineiro e Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai passar o carro, mas tudo bem. O Atlético, ele perdeu o senso depois da saída ali da Libertadores, né? Nitidamente você viu que ele perdeu ali o foco, e aí problemas externos, também a questão de ter optado novamente pelo Cuca para voltar, para tentar reviver toda aquela aura campeã de 2021, mas dessa vez eu precisava muito que tivesse um empate, mas eu acho que o Palmeiras ganha e aí eu vou optar por 1-0. Nossa, se o Palmeiras ganhar mais uma. Corinthians e Atlético Goianiense. É difícil, hein? Atlético Goianiense, ele tem seus altos e baixos, né? Ele já proporcionou... Eu vou tentar gravar esse jogo, porque eu quero saber como que o Corinthians vai jogar. Bem interessante. Vamos lá. E vai ser no mesmo horário do jogo do Flamengo, né? Então, assim, não tem como assistir o jogo do Corinthians. Caramba. Que difícil. 2-1, Corinthians. Na casa do Corinthians, a gente tem esse olhar de que o Corinthians é mais forte em casa. Mas vamos ver, né? Mas já perdeu, mas é uma questão assim de territorial mesmo, de casa. Eu acho que 2-1 pro Corinthians. Internacional e Bragantino. Eu também, adoraria ser surpreendida agora. Neste momento. Internacional e Bragantino. Cara, o Bragantino podia ser um daqueles times assim. Eu acho que não seria ruim estar entre os 4 ou os 5 ali do campeonato. Está em 13º, fora até da zona de classificação da Sula. Classificação da Sula.
O Inter em segundo está com quantos pontos, né? Tá em terceiro, porque a gente colocou que o Fluminense fez 3 pontos, né? Aí o Fluminense subiu um pouquinho. Mas tá com 49 e é o segundo colocado neste momento, né? Pela tabela. Empate. 2-2. O Bragantino tem essa de empate, né? O Bragantino, inclusive, tá empatando Flamengo, demais na temporada. Tô sendo clubista, Flamengo. Tô tentando. Você não me ajuda, né, Flamengo? É. Goiás e Botafogo, Goiás em casa. Goiás e Botafogo. Em casa é chato. Goiás é muito chato jogando em casa. Ele já é chato jogando fora. E jogando em casa é bem mais chato. 2-0 pro Goiás. 2-0 pro Goiás. Olha o Botafogo, abre teu olho, Botafogo. Ser rebaixado. Ai, meu Deus. Curitiba e Ceará. Nossa, que joguinho merda. Ceará. Esse jogo é muito ruim. Deus do céu. Meu Deus do céu. Placar. Vamos lá. Não, brigando. Não, é isso. É isso. 0-0. Ah, tá. É porque esse jogo não é no final de semana, senão seria. É o ótimo jogo para ser domingo, 11 horas. Aquele jogo de manhã, né? Que tá todo mundo meio com aquele bafo ali de manhã. 0-0. Cara, na moral, é um jogo cara de domingo, 11 horas da manhã. Domingo, exatamente. Se tivesse chovendo, então, ia ser pior ainda. Porque imagina, um jogo desse chovendo, 11 horas da manhã. Nossa! Exato, olha só. Com o Flamengo vencendo Fortaleza, a gente se manteve ali em 48 pontos, ficamos em quarto. Se isso não acontecer, vamos colocar aqui, por exemplo, uma derrota do Flamengo. Ó, Flamengo em quinto. Uma vitória do Atlético Paranaense. E a gente vem parar em sexto, querido. Tem noção? Assim, e a gente vai ficar a 6. Que tragédia. Que tragédia. 6 pontos do Fluminense. Fluminense é o segundo colocado. Assim, é uma coisa assim, monstruosa. Monstruosa. Isso porque a gente está dizendo que o Internacional vai empatar. Se o Internacional vencer o Bragantino, mais 2 pontos para o Internacional aí, ele vai a 52, a gente fica a 7 pontos do segundo colocado. Então o negócio fica muito feio para o lado do Flamengo. Isso é culpa do planejamento. Eu acho que os nossos, infelizmente, a gente teve possibilidades de pelo menos uns 3 jogos, e aí entra o jogo contra o Ceará, jogo contra o Fluminense. Exato. Se a gente tivesse feito 6 pontos nesses jogos, a gente até nesse jogo contra o Fortaleza, a gente poderia ter mais descansado. Mas esse jogo contra o Fortaleza, que seria um jogo que a gente poderia estar meio descansado por conta dos desfalques, a gente vai precisar de um Flamengo que ganhe. Acho que não tem outro resultado para tentar se manter ali com possibilidade de um G4. Então, tudo precisa, o Flamengo precisa vencer o Fortaleza. Não é uma questão uma questão de necessidade realmente. Tá, é assim, eu vou ser sincera para você e também para quem está assistindo o canal aqui, que se o Flamengo não vencer o campeonato, a minha torcida ela passa a ser para o Internacional. Então, se o Internacional vai jogar contra o Bragantino, digamos que ele vença aqui 3-2, e o Atlético Mineiro vença o Palmeiras, olha só, de 52 para 57, e o Internacional faz aquilo que o Flamengo não conseguiu. Os dois só estão disputando essa competição. Os dois estão focados única e exclusivamente nesta competição. E na próxima rodada, a gente tem Internacional e Santos e Palmeiras e Botafogo no Rio. Então, o campeonato volta a ser um campeonato interessante. Para quem não olhava, né, para o Internacional, sim, a gente tem um 52 para 57 aqui mais interessante, né? 5 pontinhos aqui que colocam uma pulga atrás da orelha do Palmeiras e que pode sim perder essa competição. Seria épico perder também o Campeonato Brasileiro. Nossa, Deus, seria sensacional. Eu vou te fazer uma pergunta, não sei se nesse vídeo a gente pode fazer isso, mas teve algum time que te surpreendeu nesse campeonato por um futebol
Porque o que eu estou falando isso porque eu não consegui ver nenhum time que mantivesse uma forma linear de futebol, que me encantasse, como em outros anos a gente teve alguns times que encantaram a gente. Eu queria saber de Assim, você se tem. é uma boa pergunta, mas quem me surpreendeu pela temporada que fez foi o Corinthians. Eu não esperava Sim. que o Corinthians passasse da fase de grupo da Libertadores. Pelo futebol que já apresentava, o técnico Vitor Pereira chegou, aí tempo de pegar o fio da meada mesmo, Boca Sim. Juniors, Plate. A sequência do Corinthians até o Flamengo, teoricamente, era Boca e River. Mas o River cai antes, né? Exato. Não, Exato. não River, porque. Não, passava pelo Boca, mas para chegar no River Passava tinha que pelo passar pelo Boca para Flamengo. chegar no River, Mas era uma sequência, era uma sequência nossa também. Exato, uma sequência nossa também. O lado do chaveamento que a gente cai, era um chaveamento quando colocado. Muito difícil. Vai ser Bem pesado isso difícil. aqui, hein? Enquanto o Palmeiras tinha um Atlético Mineiro, que todo mundo colocava como jogão, jogo difícil e tal. E ninguém acreditava no Atlético Paranaense também. Vale lembrar também. Ninguém acreditava. Assim, para mim, me surpreende. Não o futebol jogado, mas porque a gente conhece o técnico, mas conseguiu fazer jogar. O Diniz no Fluminense, quando ele chega, eu já sabia que poderia acontecer o que está acontecendo hoje em relação ao futebol jogado, mas também tem adversário do outro lado. Não sabia que poderia estar numa briga pelo Campeonato Brasileiro até agora. Para mim, sexto. O torcedor do Fluminense estava esperando um G6 do Fluminense. Assim, vou ali brigar no G6, que nem na temporada passada que ele foi para ele ficou em sétimo ali e conseguiu pescar essa vaga para a Libertadores. Mas o Diniz está fazendo um futebol, assim, para mim, com as peças que ele tem, muito acima da média. Muito acima. Muito acima da média. Para as peças individuais que ele tem. E também o Corinthians. Para mim, o Corinthians surpreende pela temporada que faz em todas as competições. O Corinthians sem nem próximo do que o Flamengo faz de investimento, nem próximo do que o Flamengo tem de estrutura, porque o Corinthians, mesmo sendo gigantesco, é um time de gestão complicada ao longo da vida, ele é a personificação do que não fazer com um clube, né? É o Corinthians. Ele faz investimentos de 2 milhões por técnico. O Yuri Alberto ganha 2 milhões. O Corinthians não tem esse dinheiro. O Corinthians faz loucuras para estar entre os grandes, para sentar na mesa dos grandes. Isso que é uma coisa que o Flamengo deixou de fazer em 2013 para poder sentar nessa mesa hoje. Mas, enfim, isso é conversa para outra live, para outro debate. Mas o Corinthians faz uma temporada que me surpreende. Assim, no futebol jogado mesmo, a quarta força de São Paulo, sabe aquela toda conversinha que ficou colocada. O Corinthians chega na Libertadores, cala a boca de muita gente, chega na Copa do Brasil, tá na final. Isso aí é ainda mais surpreendente. E a disputa pelo Campeonato Brasileiro tá aberta. Corinthians tem total capacidade de brigar ali entre as 4 primeiras posições, assim como o Flamengo, Fluminense, Internacional. Quem ficar de fora vai ser uma pena, porque tá todo mundo jogando para ficar ali. O segundo lugar, os 30 milhões do segundo lugar, tá bem disputado. E se tiver que perder a vaga, eu prefiro que o Internacional vença a competição. Se o Palmeiras tiver que perder o primeiro lugar... Será um ano... Imagine, o Palmeiras perdendo um campeonato que possivelmente estava na mão, né? Exato. Numa temporada horrorosa, depois de uma temporada tão incrível que foi 2021 para eles, com aquela Libertadores da forma como eles ganharam. Então, será uma correção de rota, sabe por quê? Exatamente. A temporada 21 do Palmeiras, ela foi tenebrosa, né? Acho que se o torcedor parar para pensar, até o torcedor palmeirense, se ele não pensar que ela foi ruim só porque ganhou Libertadores, ele está vivendo num casulo só dele no mundo de Nárnia, né? A temporada 21 do Palmeiras, ela foi ruim, de futebol ruim, inclusive, tá? Não falando só de resultado, não. E aí ele chega no final porque ganha a Libertadores, e uma Libertadores de erros individuais do Flamengo também, tanto na hora de finalizar. Não tem como tirar o mérito do Palmeiras ter feito o gol, né? Isso eu tenho que botar a mão na minha consciência também. O Daverson conseguiu fazer o gol. O Palmeiras tem uma temporada que é salva
pela Libertadores. E coloca, inclusive, o Abel Ferreira como o melhor técnico de todos os tempos. E 2022 vem corrigindo um erro dessa Libertadores. Vai me desculpar, palmeirense. Nem você acredita que vocês mereciam essa Libertadores. Eu vi palmeirense já falando isso, que nem ele que aquilo lá foi um acaso. Não tô falando só de mim. Palmeirenses falam isso, que aquilo lá foi sorte. Beleza. Vamos tirar print, vamos fazer, né, fotinha pra gente tirar print. Dá um sorriso. 3, 2, 1. Beleza, tirei o print. Vamos lá, só para a gente finalizar. Para falar de Palmeiras, a gente vai ter que ter uma live bem... Live não, um vídeo só para isso, né? Porque a gente vai lembrar aí de muitas coisas que aconteceram na temporada 21 e que seguem nessa temporada 22. Para fim de campeonato brasileiro... eu já vi uma coisa que a gente mexeu aqui, que eu não destroquei, mas eu coloquei que o Atlético Mineiro venceu o Palmeiras. Eu não destroquei. Porque seria sonho, né? Mas eu vou deixar assim lá no print. Vou deixar, porque vai que acontece, né? Vai que acontece. Exato. Mas Internacional pode ser uma pedra no sapato, colocar aí uma pulguinha atrás da orelha do Palmeiras para mais, para além daquilo que é expectativas. Quando você pega o início da temporada, o Internacional provavelmente não está no G4 de ninguém. E ele chega quietinho ali, vai fazendo o trabalho, vai conseguindo seu espaço, e tá lá brigando em segundo. Para mim, o Flamengo não conseguindo chegar seria a melhor opção. Para você, quem seria o melhor campeão? Palmeiras está entre eles. Se você quiser colocar o Palmeiras como campeão, fica à vontade. Eu acho que o Inter, por merecimento, até por uma questão de tempo, eu colocaria também o Inter. Fluminense, eu não sei se ele tem estrutura para ser campeão brasileiro, porque teria que ter uma estrutura maior em termos de gestão, investimento para uma Libertadores da América. Eu acho que desses times, eu acho que o Inter daria... Primeiro que tiraria da rota Rio-São Paulo, né, o campeonato, e Minas, né, tiraria aqui do Sudeste, colocaria uma coisa do campeão do Sul. Eu acho que daria uma nova... Dá um fôlego novo. Eu sempre penso assim, não dando Flamengo, eu gostaria que desse outro time que não fosse aqui da região, fosse um outro time, que eu acho que dá uma revitalizada também no futebol brasileiro. Acho que o futebol brasileiro precisa disso também, dessas revitalizações. E acho que o Inter ele seria uma excelente opção. Acho que é um clube estruturado, acho que um clube que consegue... acho que seria bom tê-lo na Libertadores da América no próximo ano. E acho que ter um time como o Inter, até mesmo para apaziguar um pouco, eu estou falando isso para apaziguar um pouco a raiva dos colorados conosco, assim, desde 2009, que a gente está ganhando deles, mas eu os colocaria também como campeões brasileiros, acho que seria super interessante. Que o Fernandinho, que é gremista, amigo, te amo, não fique triste comigo, ouça isso. Por favor, não fique triste, não fique chateado comigo. Beijos. É isso, gente. Bom, essa foi a nossa, né, opinião sobre essa rodada. Espero que o que tiver que acontecer de diferente seja em relação aos pontos do Fluminense e aos pontos do Palmeiras, que sejam invertidos. Mas, no mais, vamos aí, no final de semana a gente vai ter de novo palpites da 29ª rodada para a gente poder fazer comparações, né, com o que a gente acertou e o que a gente acertou. E outra a gente acertou do Palmeiras, né, Fernandinho? Eu e Vamos ver, dessa vez a gente vai acertar. Vamos acertar. Vamos. Obrigada por ter participado aqui com a gente, Lilian. Um beijo. Obrigada. Um beijo. Valeu, galera. Tchau. Se inscrevam no canal, deixa seu like, deixa seus comentários, quem que você quer que pontue, quem que você quer que seja campeão brasileiro. Se você apoia o Palmeiras ou qualquer outro time, deixa aqui nos comentários. Se não for o seu time do coração, qual é o outro time que merece ser campeão? Quero ouvir a sua resposta, quero saber o que você está pensando. Beijo, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau. My own world of make-believe. Kids